partindo do pressuposto que Deus existe, porque para que os milagres da Bíblia aconteçam, eu só preciso de uma coisa, que exista um Deus Todo-Poderoso. Somente isso. Se Deus existe, os milagres são possíveis. Se Deus não existe, realmente eles não... Mas o pessoal, você chega a estudar algum tipo de milagre ou não faz parte do seu... Depende, porque veja bem... Porque tem o pessoal que tenta provar sim, você tem aquele que escreveu e a Bíblia tinha razão, né? Daqui a pouco eu não lembrar o nome dele. Algum milagre já foi provado cientificamente falando? Foi provado a ocorrência do milagre, foi. A ocorrência do milagre foi provada cientificamente, não o modo como ele operou. Por exemplo, tem muitos médicos que têm esse testemunho. A pessoa estava com câncer, em estado terminal, câncer de grau elevado, foi lá, fez uma oração num padre, num pastor e tudo mais, voltou no médico no dia seguinte, o câncer desapareceu. Mas aí não era nada que ela já estava tomando, tem como isolar isso? Não, tem muitos médicos que falam o seguinte, olha, do ponto de vista médico, eu conheço casos, inclusive, de médicos ateus que falam assim, eu sou ateu, continuo ateu, mas falo, na ciência não temos explicação para o que aconteceu. Entendi. Você entendeu? Então, em que sentido mas que o milagre é provado? Aí vem aquela pergunta, né? Tudo bem que ela é... Por que teria escolhido aquela pessoa, vamos supor, que Deus ele é todo poderoso, tal, não sei o que, e gosta de todo mundo. Por que em vez, não salvou todo mundo, que estava naquele hospital, por exemplo? Vou piorar a sua pergunta. Se eu recebesse agora... Vou piorar. Se você recebesse agora o dom da cura do câncer, eu tenho certeza, pelo coração que você tem, você ia cancelar. Rodrigo, desculpa, galera, vamos parar a live por aqui, eu tenho uma missão a fazer, já pegaria o carro, correria para o Hospital do Câncer, eu acho que você ia começar pela ala infantil. Isso. Ia curar todo mundo, eu também. Por que Jesus curou só alguns? Será que Jesus gosta mais de uns que de outros? Eu vou explicar por quê. A Bíblia conta algo que em alemão eles chamam isso de Heilsgeschichte, a história da redenção. O mundo saiu fora dos planos do Criador. Então nós estamos num parênteses na eternidade, onde as coisas não estão como deveriam ser. E uma coisa que, por mais ateu que a pessoa seja, você tem que garantir, quem fala isso é o Camus. O Camus dizia que todos nós nascemos com duas noções: o que o mundo é e o que ele deveria ser. E quanto mais distantes os dois estão, maior é a nossa angústia. Tanto é que o Camus falava que o grande dilema da filosofia é saber por que é melhor viver a suicidar-se. Você tem vários livros do Camus. Então, o que acontece? Nós temos essa noção do como o mundo deveria ser e como ele é. Se não existe Deus, se não existe eternidade, se não existe nada, essa noção ela é ridícula, porque o mundo é como é, porque é. Criança e leucemia não deveria ser uma coisa para nos assustar. Está lá, dá leucemia em criança. Mas tem algo dentro de nós que não aceita aquilo. Então, aí vem o teólogo e pergunta, por que eu não aceito se é uma coisa natural? Então, a gente aprende pela Bíblia que nós estamos num parênteses. O mundo não está como ele deveria ser. Aí acontece o seguinte, nesse momento aqui em que Cristo veio para resgatar a humanidade, tudo o que acontece aqui é provisório. É provisório. E se Jesus não salvasse ninguém, não curasse ninguém, Seria o mais justo, não seria? Não, porque a gente ia se sentir completamente abandonado. Ele não dá sinal nenhum que ele esteve aqui. Se ele cura alguns, ele mostra, calma que eu estou aí. Então por que ele não cura todos? Vou dar uma comparação e você vai entender. Uma vez eu viajei para Israel guiando um grupo. E um camarada chegou para mim muito sem graça e falou, cara, me ajuda aqui, porque o meu dente quebrou. Ele estava com vergonha, assim, com a mão, assim. Felizmente era um dia que dava para levá-lo num dentista. Lá eu consegui um dentista, numa cidade de Beersheba. Levei o sujeito lá, o dentista falou, rapaz, está complicado aqui, olha. Já que você está viajando, eu faço o seguinte, eu vou colocar um provisório para você aguentar a viagem. Mas quando chegar no Brasil, troca pelo permanente. E o cara ficou feliz na viagem, deu certo. Eu não sei, mas eu imagino que ele chegou no Brasil, ele foi trocar pelo permanente. Pois é, e se ele resolvesse ficar com o provisório? Ia dar ruim. Da mesma maneira, a história. Se Cristo curasse todo mundo indistintamente aqui, enquanto a nossa realidade ainda é provisória, ele ia estar pegando uma coisa provisória e tornando permanente. Aí ia dar galho.
Tanto é que na Bíblia os milagres de Jesus não foram definitivos. Jesus não tirou Lázaro da morte para sempre. Lázaro morreu depois de outra coisa. Todo mundo que Jesus ressuscitou, depois morreu de outra coisa. Todo mundo que Jesus curou, morreu de outra doença. Entendi. Então, os milagres que Jesus faz hoje é como aquela massinha do dentista no meu amigo lá em Israel. Estou colocando aqui só para você poder sorrir durante a viagem. Entendi. Você entendeu? É só um provisório. Então, entenda isso. Jesus, de certa forma, cura algumas pessoas como uma situação provisória para que nós possamos resistir nesse mundo mal até que ele venha para trazer o definitivo. Mas muita gente pode achar que isso é uma injustiça, né? Pode, pode. Mas a pessoa só acha que é uma injustiça quando esbarra nela, né? É. Sim, imagina que, vamos supor que nós dois aqui estamos com câncer terminal. Aí você se salva. Jesus, Deus, te salvou, por que não me salvou? Exatamente. Eu vou ficar, entendeu? Mas por isso que eu falei, se a pessoa tem relação com Deus, ele sabe que Deus é a autoridade, que ele sabe o que está fazendo. É você com seus filhos lá. Às vezes você vai tratar uma de um jeito ou de outro. Sim, e não é que entendi. Se elas confiam no pai, elas vão acreditar no que ele está fazendo, mesmo sem entender. É uma relação muito parental, aquela de Deus conosco. Entendi. E abrir o mar vermelho também é... Pois é. Como que é? Quando a gente pega tudo isso, lembra, nós temos duas posturas na teologia. Eu posso pegar uma postura de ceticismo e considerar tudo que é fantástico como lendário. Sim. Ou eu posso Ou falar, você não. pode ter uma interpretação Interpretação, exatamente. Tá. Agora, só que, para eu Você falar é mais da linha da interpretação. da interpretação, mas eu sou conservador. Como assim? Conservador no sentido de, eu acredito que Jesus realmente ressuscitou, eu não acredito que aquilo é apenas uma parábola, eu acredito que realmente Mas você Jesus acredita fez que milagres. Tem algumas parábolas na Bíblia. Tem parábolas na Bíblia. Ah, você acredita? Acredito, claro. Mas aí que vem a minha questão para formatar essa resposta aqui. Quando eu analiso a Bíblia agora como livro literário, aí lembra aquilo que você também perguntou assim, poxa, mas tem vários estilos? Sim. Isso é importante porque pode confundir as pessoas. Porque eu teria que estudar cada um como se fosse tipo um filósofo diferente, para entender o que aquele cara que escreveu está falando. E comparar com outras literaturas. E aí que vem uma questão. Quando você pega a abertura do Mar Vermelho, não está escrita em forma de poesia, em forma parabólica. Está escrito? Em forma de história. História real. Aconteceu alguma coisa ali, realmente. O mar, de alguma maneira, abriu e eles passaram. Mas o abrir o mar não quer dizer que aquela imagem clássica que a gente tem, que ele bate e o negócio separa. Pois é. Como os detalhes, a gente não estava lá. A Bíblia só fala que Moisés ergueu o cajado, o mar se abriu. Então, vamos colocar as hipóteses aqui. Pode ser que foi instantâneo. Pode ser. Pode ser que Moisés levantou o cajado, o pessoal ficou esperando, daqui a pouquinho a água começou a baixar a maré e o pessoal foi. Tudo é possível. Você entendeu? Então, essas possibilidades existem, porque é como se eu fosse... A Bíblia, às vezes, reduz em 3 versículos 20 anos de história. Isso que é o que é fogo, né? Você entendeu? É.